bom dia. Sejam bem-vindos a mais um dia, mais uma manhã, com a leitura da palavra. E hoje nós iremos finalizar o livro de Josué. Aquela história maravilhosa lá do povo de Israel continua. Agora eles receberam a herança e está sendo feita essa partilha aí, uma herança que está sendo dividida em paz. Bom dia, Alex. Seja bem-vindo. Alex vai entrar aqui e a gente... Olha o que faz sentido para a sua vida hoje, para o seu momento. Qual é dessas histórias que você vai colocar em prática hoje, que vai fazer sentido para ti? No Instagram. Bom dia, Liz. Bom dia. Hoje Vamos finalizar. Vamos finalizar. Amanhã já é um novo ciclo. Pode iniciar então, Alex. É contigo. Okay. Josué de 21 ao 24 e encerramos o livro dele. Então vamos fechar os olhos para o Senhor, agradecer a Ele e pedir o poder do Espírito Santo. Pai, te rendemos graça, te louvamos, te agradecemos por mais um dia. Mais um dia com o milagre da vida. Te apresentamos este momento. Senhor, vem e manda o seu poder, Senhor. Faz da forma que for a sua vontade. Te entregamos este momento, te louvamos, te agradecemos. Apresentamos nossos familiares, nossa casa e cada pessoa aqui, por aqui vai passar, Senhor. Que não seja o Alex nem a Liz, mas que seja o Espírito Santo. Assim te louvamos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos para Josué 21, na versão revista Almeida e atualizada. Isso. Eu comento. Então, pegaram os cabeças dos pais dos levitas a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, um dos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou por intermédio de Moisés que, se nos dessem cidades para habitar e os seus arredores para os nossos animais. E os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança segundo o mandato do Senhor, estas cidades e os seus arredores. Caiu a sorte pelas famílias dos coatitas. Assim, os filhos de Arão, o sacerdote que eram dos levitas, tiveram por sorte da tribo de Judá, da tribo de Simeão, da tribo de Benjamim, 13 cidades. Os outros filhos de Coate tiveram por sorte das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan, meia tribo de Manassés, 10 cidades. Os filhos de Gerson tiveram por sorte das famílias da tribo de Isacar, da tribo de Iaser, da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés, em Bazã, 13 cidades. Os filhos de Merari tiveram por sorte, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gad, da tribo de Zebulon, 12 cidades. Deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arredores, por sorte, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão, estas cidades que nominalmente foram designadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira terra foi deles. Assim, lhe deram Kiriat Abar. Abar era pai de Anak, que é Hebron, na região montanhosa de Judá, e em torno dela os seus arredores. Porém, o campo da cidade, com as suas aldeias, deram a Caleb, filho de Jefone, por sua possessão. Assim,
Aos filhos de Arão, um sacerdote, deram Hebrom, cidade de refúgio do homicida, com seus arredores, Líbina com seus arredores, Jatir com seus arredores, Estimoa com seus arredores, Olom com seus arredores, Debir com seus arredores, Ain com seus arredores, Jutá com seus arredores, Bet-Semes com seus arredores, ao todo 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram Gibeão com seus arredores, Gaba com seus arredores, Anatote com seus arredores e Almon com seus arredores, ao todo 4 cidades. Total das cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, 13 cidades com seus arredores. As mais famílias dos levitas de Coate tiveram as cidades das suas sortes. Da tribo de Efraim, deram-lhe cidade de refúgio do homicida, com seus arredores na região montanhosa de Efraim, Gezer, com seus arredores, Kibzaim com seus arredores e Bet-Horon com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Dan, deram Eltec com seus arredores, Gibeton com seus arredores, Aijalon com seus arredores e Gate-Rimon com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da meia tribo de Manassés deram Taanac com seus arredores e Gate-Rimon com seus arredores, ao todo 2 cidades. Total 10 cidades com seus arredores para as famílias demais dos demais filhos de Coate. Aos filhos de Jetson das famílias dos levitas deram Bazã da tribo de Manassés, Golã, a cidade de refúgio para o homicida, com seus arredores, e Bestera, com seus arredores, ao todo 2 cidades. Da tribo de Isacar deram Quisião, com seus arredores, Deberate, com seus arredores, Jamute com seus arredores e Engani com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Assé deram Misal com seus arredores, Abdon com seus arredores, Eucate com seus arredores e Reob com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Naphtali deram na Galileia, Quedes, cidade de refúgio para o homicida, com seus arredores, Ramot-Dor com seus arredores e Cartã com seus arredores, ao todo 3 cidades. Total das cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, 13 cidades com seus arredores. A família dos demais levitas dos filhos de Merari deram da tribo de Zebulon, Joquinã com seus arredores, Cartá com seus arredores, Dimna com seus arredores e Naalau com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Ruben deram Bezer com seus arredores, Jaza com seus arredores, Quedemote com seus arredores, Mefate com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Gade deram em Gileade, Ramote, cidade de refúgio para o homicida, com seus arredores, Maanaim com seus arredores, Esbom com seus arredores, Jazer com seus arredores, ao todo 4 cidades. Todas as cidades tocaram por sorte aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam as famílias dos levitas, 12 cidades. As cidades, pois, os levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram, ao todo, 48 cidades com seus arredores. Cada uma das quais com seus arredores em torno de si. Assim foi com todas essas cidades. Dessa maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou em mãos.
Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, a promessa dele se cumpriu na geração posterior, mas não porque Deus quis, mas sim porque o povo não creu, a geração anterior não creu em tudo que Deus prometeu e foi dando a ele no percurso até se cumprir o propósito. Então, ficou para a geração posterior. E assim em nossas vidas. Até quando a gente vai ficar resistindo? Até quando a gente vai ficar duvidando dos milagres que Deus faz em nossa vida? Ah, qual milagre, Alex? Só o fato da gente estar vivo é um milagre. Não precisava a gente agradecer por mais nada, só pelo fato de estar vivo. A cada segundo é um milagre. Então aí já é o suficiente para a gente ser grato a cada segundo também. E aí sim passar a viver o nosso propósito, se conectar diariamente com Deus e perguntar a Ele se você ainda não tem claro em seu coração qual é o meu propósito, Senhor. Me dá o direcionamento, eu quero viver aquilo que é a minha origem, que o Senhor determinou para mim. E aí, a partir daí, seguir essa rota que as coisas ficam fáceis. Aflição teremos, mas com bom ânimo, porque já está tudo vencido. É só a aflição, é só o quê? Para nos moldar, para nos fortalecer, para aquilo que nós vamos conquistar lá na frente. Eles, Assim, realmente é isso. Essa renovar todos os dias. seu áudio não foi muito bom depois que você está ligando. Tipo, o microfone, quando é que conecta de novo? Se funcionou aí. Funcionou? Não, é tudo que você falou, né? Meu Deus do céu. E não é todos os dias que você acorda assim, pleno, que você acorda realmente confiante. Mas é essa oportunidade que nós temos todos os dias de renovar a fonte, para trazer essa clareza, essa força, para continuar no propósito. E, Uhum. e é não parar. Meu Deus do céu, confiar na hora certa, o Senhor provê, o Senhor entrega realmente essas promessas aí na nossa mão. É maravilhosa essa palavra, né? Essa Uhum. história do povo aí é muito inspiradora e assim, a gente tem que buscar trazer realmente para a nossa realidade. E o que a gente pode fazer a partir daí? No 22, gente, Josué abençoa e manda para casa as 2,5 tribos. Lembra dos que ficaram anterior, que receberam a promessa das terras antes do Jordão? São esses aqui. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Ele lhes disse: Tende guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim, e me tendes obedecido em tudo, quanto vos ordenei a vossos irmãos durante longo tempo, até o dia de hoje. Não desamparastes, antes tivesse cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhe havia prometido, voltai-vos, pois, agora e ide para as vossas tendas, a tenda da vossa possessão, que Moisés, servos do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés, servo do Senhor, que vos ordenou, que ameis o Senhor vosso Deus e andei em todos os seus caminhos, guardeis os mandamentos e vos achegueis a ele, e servai de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Olha esse código aqui, gente. Alex estava falando, e aí agora trouxe aí esse entendimento. O que nós devemos fazer? Guardai com diligência o mandamento do Senhor, a lei de Moisés, que na verdade não é a lei de Moisés hoje, né? É a graça de Jesus Cristo, servo do Senhor. Ameis o Senhor vosso Deus, andei em todos os seus caminhos, guardeis os vossos mandamentos e vos achegueis a ele, e servai-os de todo o coração e de toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e despediu, e eles foram para as suas tendas. Ora, Moisés dera herança em Bazã, a meia tribo de Manassés. Porém, a outra metade deu Josué entre os seus irmãos, do outro lado do Jordão,
para o ocidente. E Josué os despediu para suas tendas e os abençoou. Ele lhes disse: voltai às vossas tendas, com grandes riquezas e muitíssimo gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitíssima roupa. Reparti com vossos irmãos e os despojos dos teus inimigos. Assim os filhos de Ruben, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Silom, que está na terra de Canaã, para se irem para a terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que se foram feitos possuidores, seguindo o mandamento do Senhor por intermédio de Moisés. O altar junto ao Jordão. No versículo 10. Vindo eles para os limites, pegados do Jordão na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gad, a meia tribo de Manassés, edificaram um altar junto do Jordão. Um altar grande e vistoso. Ali os filhos de Israel ouviram dizer: eis que os filhos de Ruben, Gad e meia tribo de Manassés edificaram um altar defronte da tenda de Canaã, nos limites pegados do Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel juntou-se a toda a congregação dos filhos de Israel em Silom, para saírem a pelejar contra eles. E os filhos de Ruben, de Gad e a meia tribo de Manassés enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, um sacerdote. E 10 príncipes com ele de cada casa paterna, um príncipe de todas as tribos de Israel. E cada um era a cabeça da casa de seus pais, entre os grupos militares de Israel, de milhares de Israel. No versículo 15, indo eles aos filhos de Ruben, Gade e Manassés, a terra de Gileade, disseram: assim diz toda a congregação do Senhor, que infidelidade é esta que cometeste contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando o altar, para vos rebelardes contra o Senhor. Acaso não bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor, para que hoje abandones o Senhor? Se hoje vos rebelardes contra o Senhor, amanhã se irá contra toda a congregação de Israel. E se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai posse entre nós. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra vós, edificando-vos o altar, afora do altar do Senhor. Não cometeu Acã, filho de Zerá, infidelidade no tocante às coisas condenadas? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben, de Gad e meia tribo de Manassés, e disseram os cabeças dos grupos militares: poderoso, o Deus do Senhor, poderoso Deus do Senhor, ele sabe. E Israel mesmo saberá. Se foi em rebeldia por infidelidade, não nos perseverais. Se edificamos o altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocaustos e ofertas de manjares, ou sobre eles fazermos ofertas pacíficas, o Senhor mesmo de nós o demande. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação. Amanhã vossos filhos talvez dirão aos nossos filhos: que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós. Ó filhos de Rubens, Gade, não tendes partes no Senhor? E assim bem poderiam os filhos de Israel apartar os nossos do temor do Senhor. Pelo que dissemos, preparamos-nos, edificamos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que nós e vós, entre as nossas gerações depois de nós, nos seja testemunho e possamos servir ao Senhor diante dele com nossos holocaustos, os nossos sacrifícios, nossas ofertas pacíficas, e para que os vossos filhos não digam amanhã aos nossos: não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos, quando suceder que amanhã assim nos diga a nós e às nossas gerações, então responderemos: vede o exemplo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, para holocaustos, nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós.
Longe de nós o rebelarmos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando altares para o holocausto, oferta de manjar, o sacrifício, afora o altar do Senhor, nosso Deus, que está perante o tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, os príncipes da congregação e os cabeças dos grupos militares de Israel, que com ele estavam as palavras que disseram os filhos de Ruben, Gade e os de Manassés, deram-se por satisfeitos. E disse Finéias, filho de Eleazar, sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e Manassés, hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós. Porquanto não cometeste infidelidade contra o Senhor, agora livraste os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias, filho de Eleazar, os príncipes deixaram os filhos de Ruben, de Gade, e voltaram para a terra de Gileade, para a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e deram-lhe conta de tudo. Com essa resposta, deram por satisfeitos os filhos de Israel, os quais bendizeram o Senhor, e não falaram mais de subir a pelejar contra eles, para destruírem a terra que habitavam, os filhos de Ruben, Gade e Manassés. Os filhos de Ruben e Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram, é um testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Aqui eu achei muito interessante essa leitura desse capítulo. Nesse momento, os filhos realmente eles já estavam assim, bem comovidos, né? Bem achegados ao Senhor. Porque diante de todo o testemunho, diante de tudo que eles haviam realmente vivido, o que acontecia nesse momento, gente? Alex caiu aqui, deve ter sido a conexão. Eles já estavam temendo o Senhor e respeitando de uma maneira, de sobremaneira. Quando eles viram que eles edificaram o altar, eles se preocuparam muito e até falaram em destruir realmente a nação, a terra, as pessoas, porque eles entenderam que o Senhor é o nosso Deus e a Ele toda honra e glória pertence. Então, é muito forte aqui a disposição do povo em realmente fazer acontecer, trazer essa clareza, buscar com todas as forças a presença do Senhor. Então, gente, aguardando a Alex aqui, caiu a conexão dele, mas a gente continua aqui nessa leitura, para vocês verem, né? Houve essa divisão. O que aconteceu? Lá no passado, os filhos buscaram realmente... Oi, deixa eu ver aqui se ele conecta. Tô no YouTube, tô. Caiu no Instagram. Continua. Vê se você consegue entrar. Se você consegue voltar no Instagram. Isso, eu consigo voltar. Ok. No Instagram. Só um minutinho, gente. Um problema técnico aqui, mas já estamos resolvendo. Vê se você consegue entrar. Pronto. Se você consegue voltar no Instagram. Ok, no Instagram. Um minutinho só, Alex está voltando. Prontinho, gente. Vamos continuar aí. Então, como eu estava falando, essa grande preocupação deles. Você vê que já entrou temor no coração. Quando eles viram que parte dos filhos se perverteram, realmente tomaram outro caminho aí, eles se preocuparam muito. E aí já queriam destruir o povo, já queriam fazer justiça com a mão, porque sabia que a lei do Senhor, o que precisava ser cumprido, o que precisava ser feito. Haviam vários testemunhos deles que se revelaram durante o caminho, toda a destruição que houve entre eles. Mas aí foi algo maravilhoso, né? Porque nesse momento, todos eles estavam em unidade. Até o que fez, o que poderia ser limpo aos olhos do Senhor, se justificou. E aí continuaram em paz.
E um exemplo muito grande, né? O de Acã. Então, isso eu não queria que se repetisse com ele, né? Uhum. Vamos a 23. Vamos. Passando muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e disseram-lhe: Já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor, vosso Deus, a todas estas nações, por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, e umas e outras desde o Jordão até o mar grande para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus as afastarás de vós e as expulsarás de vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito na lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, aqui é um período, né? Eles não se afastarem da lei de Moisés. Só que hoje a gente já está em outro contexto. Para que não vos mistureis com essas nações que o resto estaram entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem nos sirvais, nem os adoreis, mas ao Senhor, o vosso Deus, vos apegueis, como fizeste até ao dia de hoje. Você vê, ó, deuses é chamado de Deus, mas nosso Deus não é, ele é nosso Senhor, nosso Pai. Mas ao Senhor, 8, né? Mas ao Senhor, vosso Deus, vos apegareis, como fizeste até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Então, se você está com o Senhor, seu Deus, qualquer luta, batalha, seja lá como você vê a dificuldade, o Senhor, o seu Deus, vai expulsar. Ela vai vir, mas vai ser expulsa. 10. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor, vosso Deus, é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor, vosso Deus. Porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações, ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabei certamente que o Senhor, vosso Deus, não expulsará mais estas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite as vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nessa boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. E eis que, já hoje, sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. E sucederá que, assim como vieram sobre vós todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós todas as ameaças, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus.
quando violardes a aliança que o Senhor, o vosso Deus, vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses, e os adorador, e os adorardes, então, a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Muito explicado, alto e claro. Você tem duas alternativas. Você já vive o bom. Então não desvie dele. Mas também você tem isso aqui. Ó. Se você for por esse lado, vai acontecer isso, isso, isso e isso. Então está em suas mãos. E aí, vê agora. E a graça eu te dou. Então Josué vai, certamente no 24, Josué bate o palmo e vai embora, né? Vamos nessa lição. E aqui no 24 fala assim, José despede-se do povo. O áudio deu uma bom. Vamos lá, melhorou. Eu vou tirar aqui, pessoal. Vamos lá. Certo? Melhorou. Melhorou. Vamos lá. Josué despede-se do povo. Depois reuniu-se Josué, todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel com os cabeças, os juízes, seus oficiais, e eles se apresentaram diante do Senhor. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão, de Naor, habitaram da além de Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Isaque dei Jacó e Esaú. Esaú dei possessão às terras as montanhas de Seir. Porém, Jacó e os seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros, com cavaleiros, até o mar vermelho. E clamaram vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Bom dia, seja bem-vinda. Nós estamos finalizando aqui a leitura de Josué 24. Uma retrospectiva aí, né, de todos os livros, desde Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, né, finalizando aqui o último capítulo, e fala toda a história. Josué narra para o povo uma história de fé, uma história de dificuldade, de tantas coisas que aconteceram. E aqui o Senhor entregou a terra, a possessão para eles. E mais uma vez o Senhor relembra essa história para eles. No 8, daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, as quais pelejaram contra vós outros. Porém eu vos entreguei as vossas mãos, e possuístes a terra, e eu os destituí de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que os amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve que vos abençoar. E assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós. E também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, heteus, gergaseus, heveus, jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões diante de vós, que os expulsou da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus. Isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes. Habitais nela, comeis das vinhas, das olivas que não plantastes. Olha que bem-aventurança, gente. Muitas vezes nós ficamos presos aí no nosso fazer, né? Eu fiz, eu aconteci, eu faço, eu aconteço. E o Senhor falando aqui para eles.
entregou na mão deles terra que eles não trabalharam, eles não tiveram esforço nenhum, cidade que não edificaram, e habitais nela, e comei das vinhas olivas que plantastes. E o que o Senhor queria dizer aqui para eles, né? O que eles precisavam? De uma mente e um coração renovado, de estar realmente obedecendo aquilo que Josué falou anteriormente, que eles precisavam estar alinhados com o Senhor, no caminho do Senhor, obedecendo e realmente se atentando a estar na presença de Deus, não desviar sua rota, que tudo o Senhor proveia na vida deles. E se a gente trouxer esse exemplo hoje para a nossa vida, nosso coração ele se alegra muito de ver que nós servimos um Deus todo-poderoso e que está na mão dele. Está na mão dele tudo que precisamos, tudo que almejamos. E que se ele achar graça e nós estivermos realmente alinhados, tudo ele pode fazer. Gente, olha que milagre esse aqui que aconteceu. A terra que eles tiveram por herança, que eles tomaram possessão, que eles usufruíram, nada foi construído pela mão deles. Tudo o Senhor os entregou. Mas depois desse momento, né, desse processo de purificação aí de 40 anos no deserto. E continua aqui, renovação da aliança. Agora, pois, temei o Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses dos quais serviram vossos pais da além do Eufrates, no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhi hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estáis além do Eufrates, e aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nossa, que frase maravilhosa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e os nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão. Quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos por meio dos quais nós passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto Deus é santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vós fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Moisés: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolheste o Senhor para servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Meu Deus, que coisa extraordinária, né? Que maravilhoso essa aliança aqui que aconteceu entre eles. E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma pedra grande e erigiu ali debaixo do carvalho, que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué ao povo: eis que essa pedra vos será por testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor vos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós, para que não mintam a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Nun, servo do Senhor, faleceu, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no na sua própria herança, em Tinansera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Gás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que havia
que ainda sobreviveram por muitos anos depois de Josué, e que sabiam de obras feitas pelo Senhor. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, que veio por herança aos seus filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, pertencente a Finéias, seu filho, o qual lhe fora dado a região montanhosa de Efraim. Finalizando esse livro aqui, gente, que coisa extraordinária. Essa aliança que o Senhor mais uma vez afirma. E se a gente parar para pensar aqui, ver quantas vezes o Senhor apareceu afirmando essa aliança. Desde lá do início, Adão desprezou, né? Fez o que fez e no final, depois de transgredir, virou as costas para o Senhor e não se humilhou. Mas a partir daí, gente, todos que vieram, Noé, depois Abraão, Isaac, Jacó, em todos os momentos, momentos difíceis, momentos de transição, momentos de nova fase aqui, né? Que Josué ia deixar o povo, porque Moisés já havia feito sua missão, agora Josué cumpria a sua, e o povo precisava continuar. E em todos esses momentos a gente vê o quanto o Senhor aparecia, o quanto ele vinha mais uma vez, através dos seus filhos que eram os cabeça, né? Que estavam sendo usados para conduzir o povo, reafirmar essa aliança, trazer clareza mais uma vez, relembrar o povo os milagres que haviam sido feitos aí no passado, as obras que o Senhor havia feito. Todas essas transformações, nesse momento, que eles ficassem atentos, que eles precisavam continuar na presença do Senhor, não sair da presença do Senhor. E mais uma vez aqui ele mostrava todos os exemplos, tudo que aconteceu. E eram gerações diferentes, eram pessoas diferentes. Toda vez que o Senhor aparecia para afirmar essa aliança, apareceu para Abraão, mas à frente para Isaac, para Jacó, apareceu para José também. Para Moisés, falava de face a face. Agora para Josué. Tudo isso, gente, para conduzir esse povo realmente. A missão deles era essa. Era realmente estar à frente desse povo, era realmente instruir e modelar o coração, né? Porque é um coração, assim como nós, seres humanos, né? Temos o coração que tende ao mal. O mal que nós não queremos está ao nosso redor e o bem que queremos a gente não consegue, como diz lá na carta de Paulo. Então aqui, finalizando esse livro, a gente sente, mais uma vez, o Senhor fazendo aliança com o povo, o Senhor os instruindo a continuar, apesar da dificuldade. E uma coisa que é muito forte aqui, a questão de reforçar, uma das principais coisas, a questão da idolatria, de realmente exaltar outros deuses, de ter o coração voltado. Uma das coisas que o Senhor abomina é a idolatria, que são os outros deuses. E por muitos anos eu imaginava que idolatria era as imagens, era isso, aquilo. Mas hoje, através dessa palavra, a gente sente que a idolatria não são só deuses de madeira, de quem quer que seja, ídolos, imagens, mas tudo aquilo que a gente coloca acima da nossa ligação com o Senhor, que a gente coloca como a nossa prioridade maior. Cuidado, gente, cuidado, a partir de mim. O que nós temos colocado realmente como deuses na nossa vida? Será que é o dinheiro? Será que são as mídias sociais? Será que são os nossos prazeres, nossas paixões carnais? Será que a gente acaba negligenciando essa aliança? Que vai trazer essa certeza, que vai trazer essa força para nós, através da palavra de todos os dias, poder continuar, apesar dos inimigos que vão se levantar, dos obstáculos, das dificuldades. E é que o Senhor, mais uma vez, reforça o benefício de ter o Senhor, nosso Deus, como nosso Deus de verdade. Nenhuma outra coisa que possa roubar nossa mente e ser prioridade na nossa vida. Acho que esse finalzinho aqui, Alex, foi realmente bem
É muito forte. Impactante. É a preocupação do Senhor em querer se mostrar mais uma vez ao povo e sempre dando-lhes duas alternativas. Ó, eu já fiz isso. Se você continuar nesse caminho, vai continuar sendo dessa forma. Só bênçãos. Sim, Mas tem esse caminho. É assim, assim, assim. Você decide. Imagina que sim, pegasse e falasse, ó, você só tem esse caminho, tem que ir por esse caminho. Não, ele dá duas opções. Não é ditador. É o princípio do livre-arbítrio, sabe? E é simples. E para você ser um cristão hoje, um cristão, não sei como se denomina, um crente, é você renunciar. Renunciar, como você disse, seus deuses. Não precisa ser uma imagem específica, mas como você disse, só reforçando uma mídia social. Talvez, sim, o que aconteceu comigo, um youtuber da vida, que diariamente você segue, assiste, mas não libera alguns minutos para se encher ou ter comunhão com o Senhor. sim, E, e é isso. É muito simples. É o que a gente vem falando aqui. É muito simples. Você ter a conexão com o Senhor e Ele vai lhe dar o direcionamento com relação a seu propósito. Lembrando que nós somos um corpo e cada um tem um propósito. No corpo, cada membro ele tem a sua função. Então, eu não posso, se eu vejo Liz cheia do Espírito Santo na área dela, eu não posso pedir que o Senhor me dê a mesma característica de Liz. Talvez sim, se nós tivermos, se eu for o mesmo membro de Liz e o Senhor quer me usar em outro local, beleza, mas talvez não. Deus está usando Liz em uma área, vai me usar em outra, e assim sucessivamente. Se tem dúvida, é só pedir, perguntar, que Deus vai confirmar. É muito fácil. É só você sim. abrir mão do seu eu e deixar o Deus agir. Assim encerramos. Muito feliz. Com mais um ciclo fechado para a honra e glória Sim. do Senhor. É Ele que nos renova, que nos sustenta. E é isso, Liz. Obrigado. Gratidão. Obrigada também. E amanhã nós iniciaremos um novo ciclo, né? Segunda-feira a gente inicia Juízes. Gratidão, gente. Quem assistiu ao vivo, quem vai assistir gravado. Que o Senhor possa realmente fazer com que essas palavras transformem a sua existência e faça que você reflita e entenda realmente a vontade real do Senhor na sua vida. Gratidão. Tchau, tchau. Bom Bom dia, dia. gente. Tchau.